E aí, tudo bem com você? Eu me chamo Thomas e assim como eu acredito que você já saiba, eu faço parte do PET Engenharia Elétrica do UFMT. E ao longo das próximas 2 aulas, eu vou estar aqui mostrando para você um dos softwares mais utilizados no ramo da engenharia, arquitetura e dentre outros, ok? Bom, acredito que você já saiba, mas o programa que eu vou estar mostrando para você ao longo dessas 2 aulas é o AutoCAD. Somente a título de curiosidade, ele foi criado pela Autodesk no ano de 1982. E como os processos de desenho, projetos e etc. eram todos feitos manualmente até aquela época, não tinham programas nem softwares específicos, houve-se uma necessidade. Foi então que a Autodesk criou esse programa, esse software, que ajuda você a fazer desenhos auxiliados por computador. Mas quais seriam esses desenhos? Por exemplo, plantas baixas, elaborações de peças, projetos elétricos, projetos estruturais e etc., projetos bidimensionais, tridimensionais. E como eu disse anteriormente, ele é um software amplamente utilizado na área da engenharia, arquitetura, design de interior e dentre muitos outros ramos da indústria. Ao longo do curso de instalações elétricas, você já se deparou com alguns tipos de projetos. E aqui eu vou estar te dando 3 exemplos de projetos que você consegue desenvolver utilizando a ferramenta AutoCAD. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma planta baixa de um térreo. Planta baixa essa que contém o projeto, o esquema elétrico de como será a instalação elétrica nesse local. Bom, você pode notar que aí a gente possui alguns elementos que você já estudou anteriormente, como pontos de iluminação, divisão de circuitos, eletrodutos, tomadas, certo? Nesse próximo exemplo, um diagrama unifilar, que nada mais é que um esquema simplificado dos elementos de proteção que compõem a rede elétrica ou sistema elétrico de algum determinado local. E aqui, um projeto tridimensional de uma residência. Quando você abrir a ferramenta AutoCAD, acredito eu que você já baixou. Se você não baixou, é só você digitar aí AutoCAD, entrar no site da Autodesk. Caso você não tenha conta, você cria uma conta aí no site da Autodesk e baixa a versão de estudante, certo? Ao fazer isso e instalar, quando você abrir o programa, você vai ter acesso a essa tela, inicialmente. E como na maioria dos lugares que você for trabalhar, que você for atuar como profissional, a versão que será utilizada será inglesa. Então, recomendo fortemente que você se acostume com algumas palavras, alguns elementos que serão necessários para você elaborar seus projetos e etc. dentro da ferramenta AutoCAD. Tendo iniciado o programa, a gente vai vir aqui em Start Drawing. Quando a gente clicar aqui, a gente vai ter acesso à área de trabalho do AutoCAD, ou seja, o local que a gente vai fazer os nossos desenhos e modelagens. E eu recomendo fortemente que antes que você faça qualquer coisa, você salve. Para salvar, a gente vem aqui no canto superior esquerdo, nesse item que tem uma canetinha, um disquete com uma canetinha, que está escrito Save As. Você clica nele, ele vai abrir uma janelinha. Desktop, eu vou salvar aqui em Documents e vou colocar um nome. Esse .dwg nada mais é que a extensão do arquivo do AutoCAD. Ou seja, todo arquivo que for criado dentro do AutoCAD, ele será salvo com o formato .dwg, que é um formato padrão do AutoCAD. Vou salvar aqui como aula 01. Aqui. Bom, para não ter problema com compatibilidade, e se você for mandar o seu projeto para outras pessoas e mesmo assim você não tem certeza de qual versão
que a pessoa que você vai enviar ou a empresa que você vai enviar o seu projeto esteja usando, você pode vir aqui, ó, em File of Type, que seria o tipo de arquivo, e mudar para uma versão anterior. Eu recomendo você salvar na versão 2010 para frente, que você salvando como 2010, todo AutoCAD que for acima de 2010 vai conseguir abrir o seu arquivo, ok? Vou salvar aqui como versão 2010, vou dar um save, ok. Você pode notar que aqui no canto superior ele já até alterou, aqui ele está o caminho, que seria as pastas onde o meu arquivo está salvo, como aula 1. Basicamente, essa é a área de trabalho do AutoCAD. Uma coisa que desde já eu quero que você se acostume é com o uso de atalhos dentro do AutoCAD. O AutoCAD ele é um software que possui diversas ferramentas, diversos comandos a serem utilizados. E para você utilizar ele de forma mais rápida, mais ágil, mais precisa, recomendo que você grave ou anote os principais comandos, que é a partir dessa e das próximas aulas eu vou estar trabalhando somente com atalhos de comando. O que é isso? Se você notar aqui em cima, a gente tem ferramentas. Se eu for abrindo aqui, cada local desse, cada setinha dessa, eu tenho uma nova possibilidade. E não é interessante para a gente perder tempo. Para facilitar a nossa vida, a gente deve trabalhar com atalhos. Por exemplo, a ferramenta Line está aqui, de fácil acesso. Ferramenta essa que possibilita a gente desenhar uma linha. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ela está selecionada. Se vocês observarem o nosso cursor, ele está escrito aí, Specify First Point, ou seja, especifique o primeiro ponto. Você vai simplesmente clicar em qualquer local aqui, ó, da sua área de trabalho, com o botão esquerdo do seu mouse. Tá vendo? Se você arrastar para qualquer um dos lados, ele vai formar essa linha. Ah, eu quero que essa linha termine aqui em cima. Eu vou dar um novo clique. Cliquei novamente, ele formou essa linha. Se eu quiser continuar desenhando, a partir desse comando, comando line, eu simplesmente arrasto e continuo dando novos cliques. Certo? E você pode notar que outras linhas estão se formando. Se eu quiser parar de desenhar, eu simplesmente clico no botão ESC aí do teclado, que está no canto superior esquerdo, e vai ficar aí o nosso desenho. A outra forma que eu acabei de mensurar é por meio de atalho. A ferramenta Line começa com a letra L. Se eu clicar em L do meu teclado e der um Enter, automaticamente ele vai selecionar essa ferramenta para mim. Notaram que eu cliquei em L e dei um Enter e ele novamente selecionou a ferramenta? Está aí, pedindo especifique o primeiro ponto. Ou seja, eu clico no primeiro ponto e eu posso desenhar novas linhas. Não quero mais desenhar, eu tenho a opção de clicar no botão ESC ou dar um novo Enter. Ambos funcionam, ok? Bom, essa ferramenta Line ela é muito utilizada para desenhar retas a partir de um ponto. Uma coisa que vale muito a pena ressaltar é que dentro do AutoCAD a gente tem uma coisa que chamamos de ferramenta de seleção de objetos. O que é isso? Se você clicar em qualquer ponto da sua área de trabalho com o botão direito, com o botão esquerdo do seu mouse e arrastar para o lado, somente clicar sem segurar, ok? Você clica, solta do botão e arrasta o mouse para o lado. Se você arrastar o mouse para o lado esquerdo, ele vai abrir essa janelinha de seleção verde, que é o que a gente chama de seleção parcial.
E se você arrastar para o lado direito, ela abre essa janelinha azul. O que é isso? Digamos que eu tenho linhas entrelaçadas, certo? Eu tenho esse objeto aqui, não sei, um objeto aleatório, e eu quero selecionar essas duas linhas aqui, certo? Se eu quero selecionar essas duas linhas, esse comando de seleção parcial permite que eu selecione qualquer objeto que ele toque, mesmo sem estar totalmente dentro desse quadrante. Por exemplo, eu selecionei aqui parcial e estou tocando aqui nessas duas linhas. Quando eu der um clique, essas duas linhas serão selecionadas. Já esse outro modo de seleção, modo azul, ele só permite ser selecionado se o objeto estiver totalmente dentro dessa caixa de seleção. Como assim? Digamos que eu quero selecionar essa linha aqui de dentro. Mas se eu utilizar esse modo de seleção, ou seja, um modo de seleção parcial, eu vou selecionar tudo que ele estiver tocando. Isso não é interessante para mim, porque eu só quero essa linha aqui do meio. É aí que entra esse comando de seleção total. Eu venho aqui, clico e arrasto para o lado direito. O que acontece? Esse comando ele só vai selecionar o objeto, a linha que tiver dentro desse quadrante azul. Se o objeto estiver totalmente dentro desse quadrante azul, ele será selecionado. Se ele não estiver totalmente dentro, não será selecionado. O contrário é o outro. O outro, qualquer ponto que eu tocar do objeto, certo? Mesmo ele não estando totalmente dentro desse quadrante verde, ele vai ser selecionado. Ah, eu fiz essa bagunça aqui, eu quero apagar isso aqui. Como que eu faço para apagar? Bom, primeiramente, eu preciso selecionar esses objetos, né? Porque não tem como eu apagar algo aqui dentro sem eu selecionar. Eu vou usar essa ferramenta de seleção que eu mostrei para vocês. Vou selecionar o que eu quero apagar. Tudo que está aqui em azul está selecionado. E eu tenho duas formas de apagar isso. Eu posso simplesmente ir lá no nosso botão de Delete, certo? E apertar Delete, ele vai apagar. Ou eu posso usar o comando E, de Erase, que também vai apagar. Eu prefiro o botão Delete, porque ele já está mais fácil acesso aqui no meu teclado, enfim, isso é um gosto. Aí cabe a você decidir o que será melhor para você. Dando continuidade, a gente tem alguns outros comandos muito importantes. Quais seriam esses? A gente tem o comando para criar círculos, cujo atalho é a letra C. Eu cliquei em C e apertei Enter, automaticamente eu selecionei o comando para fazer círculos. Novamente aqui ele está pedindo para mim especificar o primeiro ponto. Que primeiro ponto que é esse? Que ele está pedindo aqui, Specify Center Point, ou seja, para me especificar aonde que eu quero que fique o centro do meu círculo. Feito isso, eu posso simplesmente arrastar para um lado ou para o outro para me criar um círculo. Mas não é só isso. Eu posso criar o círculo nesse modo que está aqui. Se eu apertar somente C e der um Enter, eu posso criar o meu círculo através de um raio. Se eu colocar aqui um raio 300 e der um Enter, ele vai criar um círculo para mim, exatamente um raio 300. Porém, se eu der um C, um Enter e cliquei aqui, mas eu não quero criar um círculo a partir de um raio, eu quero criar um círculo a partir de um diâmetro. Eu simplesmente aperto a letra D e dou Enter, porque se você notar bem, aqui na parte inferior da tela, ele está escrito aqui, que eu posso
especificar o círculo a partir de um diâmetro, e esse diâmetro ele está com a letra D em azul. O que é isso? Se eu apertar D e der um Enter, automaticamente ele muda a minha forma de seleção. Como assim? Vamos lá. Eu apertei C e dei Enter, certo? Selecionei a ferramenta para criar círculos. Especifiquei onde será o centro do meu círculo, mas eu não quero criar o círculo a partir de um raio, eu quero criar a partir de um diâmetro. Aí eu uso uma outra opção que ele me dá, que é o diâmetro. Eu aperto D e Enter. Nisso, eu vou estar criando um círculo a partir de um diâmetro. O círculo anterior que eu criei foi de raio 300. Eu vou criar um outro círculo de mesmo tamanho daquele outro. Ou seja, ele precisa ter um diâmetro de 600. Correto? Vou dar um Enter. Nisso eu criei um círculo perfeitamente igual a esse outro. Ok? Outro comando muito interessante é o comando REC. O que é esse REC? É um comando que me possibilita criar retângulos. Quando eu digito REC e dou Enter, ele vai pedir aqui para mim especificar o primeiro ponto. O que é isso? Vou clicar aqui em qualquer local aleatório, certo? Se eu arrastar aqui para o lado, tá vendo que tem um retângulo se formando? Eu posso fazer isso manualmente, posso brincar aqui, vou criar um retângulo. Criei um retângulo aleatório. Porém, não, eu quero criar um retângulo, porém eu tenho as medidas dele, certo? Digitei REC, que é o atalho para o comando retângulo, dei Enter. Clico com o botão esquerdo, certo? E nisso eu posso utilizar algumas outras variações que o AutoCAD nos dá, que está aqui escrito embaixo, que seria a partir da área, a partir das suas dimensões ou a partir de rotações. Bom, vamos criar aqui um retângulo a partir das suas dimensões. Para me criar a partir das dimensões, eu clico em D e dou Enter. Feito isso, apareceu a janelinha aqui, ó, escrito no meu cursor. Especifique a largura para o retângulo. Bom, que largura que eu quero para esse retângulo? Eu quero a largura 1000. E qual que é a altura que eu quero para esse retângulo? Eu quero uma altura 5000. Feito isso, ele cria um retângulo automaticamente com as dimensões que a gente digitou. Um outro comando muito útil no dia a dia, na criação de elementos e projetos dentro do AutoCAD, é o programa de cópia. Digamos que você desenhou, criou, elaborou alguma peça, algum projeto, algum esboço de alguma coisa, e você quer criar mais cópias daquilo. No AutoCAD você pode, simplesmente, você seleciona o seu objeto, utiliza o atalho CO, que é o atalho de copy, e dá um Enter. Especifica um ponto, que é o ponto a partir desse ponto que será copiado. Vou clicar aqui e eu só posso arrastar para qualquer lugar da minha área de trabalho, quantas vezes eu quiser, e ele será copiado, certo? Um outro comando muito interessante é o comando RO. Digamos que você desenhou lá, né, sua prima, sua irmã, você, só que eles estão numa posição meio desconfortável, estão caindo dentro de uma caixinha lá, usou sua criatividade, e você quer rotacionar isso aqui. Você seleciona os objetos, digita o atalho RO, que é o atalho para Rotate, e dá um Enter. A partir disso, você especifica um ponto, e a partir desse ponto que você irá rotacionar o seu objeto. Vou clicar aqui e eu consigo rotacionar esse objeto
360 graus. Da hora, né? Só revisando aqui o que a gente viu. Ah, quero copiar o objeto. Seleciono o objeto que eu quero copiar. Uso o comando de copy, cujo atalho é CO. Clico em um ponto. Certo? Cliquei nesse ponto. A partir desse ponto, meus objetos serão copiados. Arrasto para um lugar que eu quero e clico. Cliquei, já vai ficar copiado. Arrasto para outro canto. Cliquei, vai ficar copiado. Rotação, mesma coisa. Selecionei os objetos que eu quero rotacionar. Utilizei o atalho do comando rotate, ou seja, o atalho é RO. Especifico um ponto, a partir desse ponto que vai ser feita a minha rotação. E eu consigo rodar 360 graus. Outra dica bem legal é que se você precisar utilizar o último comando que você usou no AutoCAD, você não precisa estar digitando ele novamente. Por exemplo, eu selecionei os objetos, certo? E usei o comando RO para rotacionar. Rotacionei. Ah, eu quero rotacionar esse aqui. Vou digitar RO novamente? Não preciso. Simplesmente seleciono o objeto e dou Enter. Pois o AutoCAD vai estar salvo o último comando que foi usado. Line. Usei o comando Line, certo? Fiz um esboço, um desenho. Quero usar o comando Line novamente. Simplesmente dou um Enter. Ele vai repetir o último comando. Dei Enter, ele repete o último comando. E assim por diante, com qualquer comando. Fiz um círculo. Ah, quero fazer um novo círculo. Vou digitar C novamente? Não precisa, simplesmente deu um Enter. Aí ele já fica salvo. Ah, mas o meu objeto está lá longe de mim, eu quero visualizar ele de mais perto. Eu quero aproximar o meu objeto. Quero colocar um detalhe. O que eu faço? Eu posso usar alguns comandos que eu tenho de visualização. Por exemplo, para me aproximar ou distanciar um objeto, eu uso o scroll do meu mouse. O que é scroll? Scroll do mouse nada mais é que essa bolinha aí que está entre os dois botões do seu mouse, que você usa para passar alguma página, descer, subir alguma página na internet. Se você apertar o scroll, rotacionar o scroll para frente do mouse, ele vai aproximar. Se você rotacionar o scroll do seu mouse para trás, ele vai distanciar. Outra ferramenta que eu tenho para mim fazer isso de forma rápida é a ferramenta Zoom. Eu aperto Z, Enter e clico aqui, ó, e seleciono um local que eu quero dar um zoom. Ele vai direto lá, novamente. Z, Enter. Ah, quero visualizar essa parte daqui, ó. Ele dá uma caixinha para mim, certo? Eu coloco aqui, seleciono essa caixinha aonde que eu quero visualizar e clico. Digamos que eu quero rotacionar, eu quero ir para lá ou para cá. Eu quero rotacionar, andar aqui na minha área de trabalho. O que eu faço? Novamente, eu posso rotacionar aqui, ó, eu posso andar aqui, mover a minha área de trabalho usando o scroll do mouse. Novamente, o scroll é esse botão que está entre, essa bolinha que está entre os dois botões do seu mouse. Você vai clicar no seu scroll e segurar. Tá vendo? Ele ficou essa mãozinha. Quando ele ficou essa mãozinha, eu posso arrastar o mouse para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, da forma que eu quiser. E eu vou mover a minha área aqui de trabalho. Ah, meu scroll do mouse estragou. Ou, ah não, eu estou utilizando um notebook, eu não tenho mouse, o que eu faço? Uso o comando PAN, ou PAN, enfim. O atalho para esse comando é o atalho P. Digito P, dou um Enter, e ele vai ficar a mãozinha.
Ficou essa mãozinha, eu simplesmente clico com o botão esquerdo, ela vai segurar. Viu o movimento que ela fez? Segurou. No que ela segurou, eu arrasto o mouse para um lado ou para o outro, normalmente. Se eu tiver no notebook, é a mesma coisa. Esses comandos também facilitam a nossa vida. Digamos que você tem N objetos na sua tela. Você tem vários objetos na sua tela. Você tem um objeto bem pequenininho aqui que você não sabe nem o que é. Ó. Você desenhou, você está vendo que ele está lá na sua tela. Ó. Ele está aqui, mas você não sabe o que é. Ou você sabe e você quer ter acesso a ele. Você pode simplesmente colocar o cursor aqui em cima e dar um zoom usando o scroll do mouse, ou utilizar o comando Z. Selecionar aqui ó, a caixinha com o objeto que você quer visualizar e clicar. Simples assim. Se você notar, no canto inferior direito do seu monitor, aqui estão algumas ferramentas. Ferramentas essas que são chamadas de ferramentas de precisão. O que são ferramentas de precisão? São algumas ferramentas que te auxiliam na hora de você desenhar alguma coisa, algum objeto. Porque determinados objetos ou figuras que você desenha possuem algumas simetrias diferentes. O que acontece? Digamos que eu desenhei um círculo. Vim aqui no AutoCAD e desenhei um círculo. E eu quero pegar e eu quero criar uma linha a partir do centro desse círculo. Tá vendo? Aqui apareceu para mim essa pontinha, essa bolinha verde com uma cruzinha. Por quê? Porque a minha ferramenta de precisão aqui embaixo está ativada. Se eu vier aqui ó, no canto inferior do círculo, ou lá em cima, ou nas laterais, ou mesmo em diagonais, eu consigo traçar uma linha ou traçar algum objeto a partir de um ponto dado. A ferramenta que possibilita a gente fazer isso é a ferramenta OSNAP 2D. Ferramenta essa que está bem aqui embaixo, ó, OSNAP Cursor 2D. Certo? E a gente pode ativar e desativar ela usando o comando F3. Se eu apertar F3, nota-se aqui, ó, OSNAP Off, ou seja, ele desativou. Se eu for utilizar alguma ferramenta aqui, ó, eu não tenho mais aquelas linhas de rastreio, lembra? Vou apertar F3 aqui, ó, vou ativar o OSNAP. Apertei, olha aqui, ó, apareceu para mim alguns pontos que eu consigo utilizar, certo? Ah, mas qual que eu devo usar, qual que eu não devo? Isso depende dos objetos que você está trabalhando. Você pode vir aqui, ó, no Snap, nessa setinha aqui na lateral dela, se você clicar, você vai ver que aqui tem várias formas de rastreio. Ou seja, tudo que tiver aqui ó, com esse símbolozinho vai estar ativo, ou seja, ponto final, midpoint, que é tipo o ponto médio de uma reta, o centro de um círculo, o centro geométrico de um quadrado, os quadrantes de um círculo, intersecções entre retas. Aqui, tangente, porém a tangente aqui está desativada. Enfim, isso aqui ajuda muito a gente na hora da gente mover um objeto, ou criar um objeto dentro de outro, traçar linhas e etc. a partir de alguns objetos, certo? Isso aqui nos ajuda a rastrear vários pontos diferentes. Olha, ponto médio, os quadrantes, enfim. Dentro desses comandos de precisão, eu consigo explorar muita coisa. Por exemplo, eu vou rotacionar esse objeto. Se eu apertar para rotacionar esse objeto, ó, estou tentando rotacionar, mas eu não quero rotacionar. Por que que meu objeto está rotacionando dessa forma? Porque o comando de precisão Ortho Mode, ele está ativado. O que é isso? É esse comando aqui, ó. Ele só permite que você movimente os objetos a partir de ângulos retos, ou seja, 90 graus. Se eu desativar, se eu apertar F8,
eu consigo rotacionar o meu objeto livremente. Porém, quando esse comando estiver ativo, eu só consigo fazer movimentos a partir de ângulos retos, ou seja, a partir de 90 graus. Outro comando aqui que é muito interessante, muito útil no nosso dia a dia, é o comando Mirror, ou seja, um comando de espelhamento. O que acontece? Eu tenho um objeto e eu quero criar um objeto semelhante, porém espelhado. O que eu faço? Eu uso esse comando. O atalho desse comando é MI. Apertei MI, ou seja, seleciono o objeto, aperto MI, dou Enter e clico num ponto onde a partir desse ponto ele vai fazer o espelhamento. Cliquei nesse ponto, dou um novo clique e dou um Enter. Ou seja, ele criou um objeto semelhante, ó, idêntico a este, porém espelhado. Um outro comando muito legal é o comando Offset. O que esse comando Offset faz? Basicamente, ele é um comando que cria uma cópia idêntica e paralela de alguma coisa. Digamos que eu tenho essa linha. Eu quero criar uma outra linha, só que se eu for fazer de novo aqui, para me fazer uma linha idêntica, vai dar trabalho. Obviamente, eu poderia usar o comando de cópia, CO, dá um Enter. Mas, porém, eu quero uma distância exata. Aí eu uso o comando Offset. O que acontece? Eu seleciono o meu objeto, aperto O, que é o atalho do meu comando Offset, dou um Enter. Aqui ele está falando, especifique a distância do offset, ou seja, ele vai criar uma linha idêntica, de mesmo tamanho e paralela a essa. Só que, qual que vai ser a distância que eu quero que essas duas linhas fiquem em paralelo? É isso que eu vou especificar. Aí eu digito aqui 500. Ele vai criar uma linha idêntica e paralela, tá vendo? Se eu ir para cima, ele vai criar uma linha para cima, idêntica e paralela, com a distância de 500. Se eu colocar para baixo, a mesma coisa. Joguei para cima, vou dar um clique, ele criou uma linha idêntica e paralela a essa. Muito bem. Um outro comando muito interessante é o comando Explode. O que esse comando Explode faz? Digamos que eu criei um retângulo usando a ferramenta Rec. Certo? Criei esse retângulo. Se eu for selecionar esse retângulo ele é composto por linhas fechadas, o que é totalmente diferente se eu criasse um retângulo a partir da ferramenta Line. Ó. Vou criar um retângulo aleatório a partir da ferramenta Line. Não ficou bem um retângulo, mas só para exemplificação. Se eu selecionar aqui, ó, eu consigo selecionar cada lado desse objeto diferente. Se eu quiser selecionar só esse, eu consigo. Se eu quiser selecionar só isso aqui, eu consigo, porque ele é formado por objetos separados. Como eu criei esse aqui a partir de um comando específico, ele cria e unifica isso aqui. Ah, mas eu não quero que isso fique unificado. O que eu faço? Eu uso o comando Explode, ou seja, eu seleciono o meu objeto, aperto X e dou um Enter. Quando eu fizer isso, ele vai separar. Ele era tudo junto, certo? Era composto de como se fosse um único elemento, uma única linha, agora ele separou. Bom, outro comando aqui de modificação que a gente utiliza bastante, principalmente para fazer marcações, é o comando Hatch. Basicamente, o comando Hatch você consegue achurar alguma coisa. O que é uma achura? A achura nada mais é do que uma marcação num desenho. Digamos que eu tenho uma parte aqui do meu projeto que, sei lá, vai precisar de uma alteração. Digamos que isso aqui seja meu projeto. Eu criei esse projeto de alguma coisa, eu vou precisar fazer uma mudança bem aqui, ó, entre essas três linhas aqui, no encontro dessas três linhas. O que eu faço? Eu posso criar um retângulo aqui, certo? Opa, a mudança vai ser bem aqui, mas como que eu deixo isso visível para quem for ver o meu projeto? Usando o comando Hatch. O comando Hatch, ele tem como atalho a letra H. Eu clico em H e dou um Enter. Ele vai abrir
certo? Comando RET, tá vendo? Eu seleciono aqui, selecionei, aqui em cima eu consigo configurar se eu quero que a minha Ashura seja sólida ou se eu quero que ela seja alguma figura. Cada figura dessa aqui representa alguma coisa, que eu não vou lembrar aqui agora, mas é como se fosse um tipo de material diferente, tijolo e etc. Mas para título de exemplificação eu vou, sei lá, eu vou usar uma bem aleatória aqui. Vou usar essa aqui, a RB não sei o que. Aqui, ó, no lado eu consigo alterar a transparência, a angulação das minhas linhas. Se eu jogar um ângulo aqui, ó, aqueles quadradinhos eles vão se inclinarem. Olha lá, deu uma inclinada de 20 graus. Aqui eu consigo alterar a cor que eu quero, enfim. Vou dar um padrão aqui. Coloquei, dou um Enter, certo? Ele ficou lá, mas não ficou em tudo. Lembra que eu consigo repetir o último comando? Dou um Enter novamente e seleciono onde eu quero achurar. Dou um Enter, ele salvou. Enter novamente, voltou o comando, vou aqui dentro, pronto. Achurei um determinado ponto que vai precisar de alguma, sei lá, alguma melhoria ou alguma troca de alguma coisa, enfim. Agora eu vou estar mostrando para você um pouco mais sobre os comandos de edição e modificação. Dois comandos muito úteis, duas ferramentas muito úteis são a ferramenta Fillet e a ferramenta Chamfer. O que é isso? Basicamente, a ferramenta Fillet ela cria bordas e arredondamentos. E a ferramenta Chamfer, como o nome propriamente diz, ela cria chanfros. Como assim? Para exemplificar, eu vou criar um retângulo aqui aleatório. Vou usar o comando REC, o atalho REC, e vou criar um retângulo aleatório. O retângulo ele tem essas pontas, né? Mas eu não quero essas pontas, eu quero que seja arredondado ou chanfrado. O que é um chanfro? Um chanfro nada mais é do que um corte qualquer assim. E arredondamento é uma borda. O fillet, a tecla de atalho é a letra F. Eu clico em F e dou um Enter. Aqui ele está pedindo, selecione o primeiro objeto. Se eu selecionar o primeiro objeto de cara, ele vai dar um fillet meio que automático. E para a gente não é muito bom. Por quê? Porque dependendo do objeto, o objeto tem uma escala, tem um tamanho, ele pode dar um fillet muito menor e meio que ficar imperceptível. Se você notar aqui embaixo, ele deu algumas opções. O que a gente pode criar o fillet a partir de quê? De uma polyline, que é uma linha múltipla, de um raio da ferramenta trim, se eu tivesse passado uma reta cortando, por exemplo, essas duas extremidades aqui, e etc. Para exemplificar, eu vou usar o raio. Eu vou criar um arredondamento a partir de um raio, como se fosse exatamente um raio de um círculo aqui. Bom, vou digitar R, certo? Recapitulando. F, Enter. Entrei no comando Fillet. Vou dar um R para dar o fillet a partir de um valor de raio. R, Enter. Ele está pedindo, qual que é o valor de raio? Especifique um valor de raio. Sei lá, vou digitar um valor aleatório. 30. Agora sim eu vou selecionar o objeto. Selecionei o primeiro objeto. Selecionei o segundo objeto. Pronto. Bom, mas espera aí. Parece que não aconteceu nada. Como o objeto que a gente está trabalhando é muito grande e o valor que a gente digitou é muito pequeno, vai meio que ficar imperceptível esse arredondamento. Vocês estão vendo? Você está vendo? Aconteceu um arredondamento, porém é imperceptível se a gente for olhar de acordo com o tamanho do objeto. Bom, vamos tentar dar um arredondamento um pouco maior. Vou dar um fillet, digitar R e Enter para usar um valor de raio e vou colocar o valor 1000, já é um valor bem maior do que 30. Seleciono o primeiro objeto, seleciono o segundo. Olha lá, deu um arredondamento perceptível. Não tão perceptível, mas já foi perceptível. Vamos fazer um arredondamento ainda maior. Vou colocar 10.000. Seleciono uma linha, seleciono a outra linha. Selecionei uma linha, selecionar. Ó, o que aconteceu aqui?
Ele está falando que o valor do raio é muito grande, ou seja, como o valor do raio que a gente especificou é muito grande, ele não consegue fazer esse arredondamento. Ou seja, vamos novamente, F de fillet, digitar um raio, e vamos um pouquinho menor, né? Eu tinha ditado 10.000, vamos colocar 3.000. 3.000 acho que vai. Vamos ver. Selecionei o primeiro objeto e vou selecionar o segundo. Agora foi. Viu? Ele fez um arredondamento. O chamfer é a mesma coisa. O atalho do chamfer é CHA, ou seja, chá de chamfer. Digitei CHA e dei Enter. Nisso, ele me dá as opções aqui embaixo. Eu posso fazer o chanfreamento a partir disso aqui. Eu vou usar esse D de distância. D, Enter. Aí ele vai pedir, especifique a distância do primeiro chanfre. O que é isso? Basicamente, é a distância que ele vai cortar da primeira linha que eu selecionar. E assim sucessivamente. Eu vou selecionar o primeiro chanfre de 1.000. E o segundo chanfre eu vou jogar 5.000. Certo? Especifique a primeira linha. Eu vou especificar essa primeira linha e depois a outra. Tá vendo? Ele fez um chanfreamento. Novamente, CHA, que é chamfer, Enter. Vou digitar D para me fazer o chamfer, ou seja, o chanfro a partir de uma distância, e vou digitar as distâncias. Vamos extrapolar um pouquinho mais, vamos colocar 8.000 e 10.000. Também não conseguimos fazer porque o valor é maior do que a linha. É um valor muito grande. Distância 4.000, 2.000. Viu? Ele fez um chanfreamento. E para finalizar, eu vou mostrar aqui para você um comando que eu considero sendo um dos mais importantes que a ferramenta AutoCAD possui, que é um comando que ele vai servir para você medir várias coisas dentro de um ou de vários objetos. Esse comando é o Measure, tem como tecla de atalho a palavra MEA, M-E-A. Você digita MEA, ou seja, MEA, e dá um Enter, e ele vai formar essas duas linhas que se cruzam, como se fosse um cursor mesmo. Eu pego um objeto, por exemplo, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, e aonde essas linhas tocam eu consigo ter várias informações muito úteis. Ou seja, o valor das linhas, ou por exemplo, o ângulo entre duas linhas aqui, que é esse caso aqui, 78 graus, ou seja, aqui embaixo 97. Se eu colocar dentro de um círculo, eu consigo ter o valor de raio, assim como aqui, ó, o fillet que eu dei, o arredondamento, o valor do chamfer, certo? Dentre muitos outros. Por exemplo, se eu pegar qualquer figura que seja aleatória, eu vou ter medidas muito importantes. Medidas essas que servem para, quando eu fazer um projeto, eu precisar fazer uma conferência. Digamos que você fez um projeto, precisa conferir para saber se o valor, por exemplo, uma planta baixa, se os lados dessa planta baixa estão corretos, ou se o ângulo de um croquis de localização, você foi lá, desenhou as ruas e quer conferir se está certo. É com esse comando que você vai conferir. Esse é o comando que você usa para conferir muitas coisas. Tipo, é um comando que te dá muitas informações úteis. E é isso. Para essa aula é só. Espero que você tenha gostado. E sim, eu te aguardo na próxima aula. Até mais.